Quando a gente começa a estudar para o Enem, é normal que uma das primeiras dúvidas que venham a surgir seja: meu Deus, mas como que eu vou montar um cronograma de estudo? Será que eu pego um pronto da internet ou eu tento montar um só para mim? E se você tá com essa dúvida, é completamente normal. E, gente, um bom cronograma vai servir como seu guia nessa trajetória com os estudos para o vestibular. Então, se você tava em dúvida, sempre a melhor solução é você montar um cronograma que funcione para você. E nesse vídeo eu vou te passar todas as estratégias pra gente conseguir aos poucos ir montando esse cronograma que vai se adequar a você e ao que você precisa. Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 21 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Com o Enem 2020, por meio do SISU 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, tendo vindo a vida inteira de escola pública, estudando sozinha em casa. Então eu venho aqui e ajudo vocês da maneira que eu posso, para que todo mundo também consiga realizar esse sonho, que é o sonho da aprovação. Contem comigo para tudo aí nessa jornada com o vestibular. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é decidir onde vai estar o seu cronograma. Então, se você é uma pessoa mais ali do papel e caneta, se você vai fazer no papel, ou então se você prefere fazer no computador, no celular, se você for fazer no computador ou coisa do tipo, depois você vai imprimir e vai colar no seu quarto, eu sou sempre a favor do imprime e cola num lugar que você vai estar olhando sempre. Eu não sei vocês, mas quando eu estava estudando para o Enem, olhar para o meu cronograma ali colado, por exemplo, era colado de frente com a minha cama. Eu acordava, já olhava para ele e falava, realmente preciso estudar hoje. Dava uma pressãozinha maior, sabe? E aí eu acabava estudando e procrastinando um pouco menos. Então, faça onde você se sentir melhor o seu cronograma, mas eu sempre vou ser a favor de você imprimir e colar ele ali bem no lugar que você vai ver sempre. Algo que já precisa estar claro agora é quanto tempo por dia você vai ter para dedicar para os seus estudos para o Enem. Seja 2 horas no dia ou 5 horas no dia. Vou dar o meu exemplo para vocês. Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, que eu estava estudando para o Enem, eu estudava no METEC, que é uma escola técnica estadual lá do estado de São Paulo, e eu fazia o ensino médio junto com o curso técnico de administração. Inclusive, sou formada técnica em administração e eu mesma esqueço isso o tempo todo. Mas vamos lá, o que aconteceu foi que quando eu tava no terceiro ano, a pandemia chegou. Então eu não tinha mais essa coisa de ter que ir pra escola, eu fazia tudo de casa, não que eu tenha gostado disso, porque eu não sou uma pessoa muito fã de EAD, mas eu fazia tudo de casa, corria pra adiantar o máximo que eu pudesse as coisas da escola e no período da tarde dedicava para os estudos. Então, por exemplo, eu passava das 7 da manhã até 12h30, no máximo 1 hora, fazendo as coisas que eu tinha do ensino médio. Fazia uma pausinha ali também, porque se estudar direto o dia inteiro não dá. Fazia uma pausa às 2 horas, voltava para o estudo vestibular e ia finalizar os estudos às 6. Então agora já precisa estar bem claro na sua mente que, o que eu faço no meu dia? É isso, isso e isso. E em que momento eu vou encaixar os estudos para o vestibular? Quanto tempo eu vou ter para estudar para o vestibular? E assim, tentem ao máximo escolher um horário fixo. Então, por exemplo, como eu fazia, eu vou estudar todo dia das 2 da tarde até as 6. Ou então, Duda, que a minha rotina muda um pouco. Então, pelo menos toda segunda-feira tenha um horário fixo, toda terça-feira tenha um horário fixo, porque dessa forma vai criando rotina. Então, pra você vai virar rotina que, segunda-feira, 4 da tarde, eu preciso estudar. Então, calma aí, o que eu tô fazendo? Eu tenho que ir lá estudar. Conforme for virando rotina, eu prometo que vai ficando mais fácil. Nunca acho que vai ser totalmente fácil estudar pro vestibular, mas conforme você vai se acostumando e aquilo vai virando uma coisa mais normal pra você, a tendência é que seus estudos vão fluindo melhor. Já sabe quanto tempo por dia você vai poder dedicar então para os seus estudos para o Enem? Já anotou aí no seu cronograma a hora que você vai começar e a hora que você vai finalizar os seus estudos? Beleza, agora a gente vai distribuir as atividades. E o que eu fazia e que funcionava bastante para mim era sempre tentar mesclar as coisas. Duda, mas como assim mesclar? Mesclar matérias que eu tinha mais facilidade e que eu acabava gostando um pouquinho mais de estudar com matérias que eu tinha mais dificuldade. Então, por exemplo, na segunda-feira, o que eu vou fazer? Vou começar vendo uma videoaula e resolvendo alguns exercícios de matemática. Acabei matemática, vou para história, que é uma matéria que realmente eu tenho mais facilidade e eu gosto um pouco mais de estudar. Por quê? Se eu fosse estudar matemática e depois eu colocasse, por exemplo, física, que são 2 matérias que pra mim eram assim meu terror, eu sempre tive muita dificuldade. Óbvio que ia ficar um pouquinho mais difícil as coisas, porque eu ia sair já de uma matéria cansativa e maçante pra mim
para outra matéria cansativa e maçante. Então, assim, tentem sempre distribuir o seu cronograma de formas que você vai equivaler as coisas. Então, vou colocar uma matéria que eu tenho mais dificuldade, vou colocar uma matéria que eu tenho mais facilidade logo depois. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu não consigo me concentrar assistindo videoaula, eu funciono mais com o estudo prático, de pegar ali e resolver questões. Então, mescla. Assiste uma videoaula ali mais curta e vai fazer exercícios. Inclusive, gente, até nos dias ali que você vai dedicar mais pra teoria, não se esqueça de fazer exercícios, tá? Porque isso vai ser fundamental, sempre. Então, mesmo que você tenha um dia ali pra assistir videoaula e fazer resumo, mesmo assim, resolva alguns exercícios. Então, como que eu me planejava no meu cronograma? De segunda até quinta eram os dias teóricos, que eu realmente ia pegar, ia assistir videoaula, ia fazer resumo, ia revisar alguma coisa caso precisasse. Lembrando que mesmo nos dias teóricos eu ia fazendo um exercício ali ou outro para ir treinando. Então, de segunda a quinta, dias teóricos. Quando ia chegando mais pro final de semana, eu já ia focando mais na prática. Então, por exemplo, na sexta-feira era o meu dia de fazer redação. Se eu sentisse necessidade, eu assistia uma videoaula ou outra, pesquisava um repertório coringa para anotar no meu caderno. Então, assim, tinha aquela preparação um pouquinho mais teórica, mas sempre colocava a mão na massa e escrevia uma redação. Então, na sexta eu vou ter 4 horas para dedicar para redação. 1h30, 2 horas eu vou dar uma estudada, ver qual que é o modelo da redação do Enem, pesquisar repertórios, pesquisar citações para eu poder usar. E nas outras 2 horas eu vou escrever uma redação modelo Enem. Sempre escrevia pelo menos uma redação por semana. Nos dias que eu estava mais inspirada, eu pegava ali de segunda a quinta e escrevia uma redação também ali no meio do tempo. Mas enfim, sexta-feira era o dia da redação e sábado era o dia de resolver provas antigas do Enem ou fazer simulados. Então sábado era realmente o dia que eu simulava o dia da prova do Enem. Eu pegava, me trancava no quarto 1 da tarde, fazia a prova como se realmente eu tivesse lá no domingo de prova, saía às 5 da tarde, na hora que eu terminasse, e corrigia para ver o que eu tinha acertado, o que eu tinha errado, e com base nos meus erros e acertos daquele simulado, eu já pensava se eu teria que planejar melhor a outra semana. Então, por exemplo, fiz um simulado no sábado e eu errei muitas questões de química. Poxa, eu separei só 1 hora da minha semana para estudar química, 1, 2 horas. Não, vou aumentar o tempo de química porque realmente eu tô indo mal. Então, assim, com base no simulado, até isso você consegue fazer para se planejar para a própria semana. E eu era o tipo de pessoa que gostava de planejar o cronograma da semana. Eu achava que pra mim funcionava melhor, sabe? Então, basicamente, segunda a quinta, dias teóricos, sexta era para redação e o sábado era para de fato colocar ali a mão na massa e resolver uma prova antiga ou fazer um simulado modelo Enem. Mas e o domingo? Gente, domingo era o meu dia realmente de descanso, de não precisar olhar para nada relacionado a estudo. Eu sempre fazia o máximo possível para realmente não precisar usar o domingo para estudar. Por quê? Toda semana ali, de segunda até sábado, eu estudava o dia inteiro entre o estudo do ensino médio, né, do curso técnico, e o estudo pro vestibular. Então, assim, eu fazia tudo que eu tinha que fazer durante esses 6 dias da semana para no domingo eu realmente conseguir espairecer a minha cabeça, ficar um tempo com a minha família, fazer algo que eu gostasse. Até porque nós precisamos lembrar que sim, você precisa dar tudo de si, você precisa estudar, você precisa se dedicar, mas você ainda é um ser humano, você não é um robô programado somente para estudar. Então, se eu pudesse dar um conselho de amiga para vocês faça o máximo possível para deixar pelo menos um dia na semana livre para você não precisar estudar. Óbvio que tinha semanas que eu precisava usar o domingo, então, por exemplo, na segunda-feira eu tive um compromisso, à tarde eu não consegui estudar pro vestibular, então eu vou migrar o estudo da segunda pro domingo. Ou então, eu atrasei na matéria, não deu tempo de ver tudo que eu precisava ver durante a semana, vou lá e vou usar o domingo para colocar a matéria em dia e para me programar para a próxima semana. Então, assim, eu fazia o máximo possível para não ter que usar o domingo, mas às vezes eu acabava jogando ali alguma coisinha para fazer no domingo. E também isso vai depender muito da sua rotina. Então, por exemplo, se a sua rotina é extremamente corrida e você só vai ter, por exemplo, 2 horas do seu dia para dedicar para os estudos do vestibular, aí realmente eu aconselho que você use todos os dias da semana. Mas a cada 15 dias ali tenta dar uma folguinha ou coisa do tipo. Então vai depender muito da sua rotina, mas pelo menos um dia da semana tenta deixar livre pra você. E eu sei que em algum momento ao longo desse vídeo você deve ter se perguntado, tá, Duda, mas e as matérias? Cadê o que eu vou usar pra realmente preencher esse cronograma de estudos?
E, gente, esse vídeo aqui é realmente mais focado em montar a estrutura do seu cronograma e a gente tem vídeo aqui no canal onde eu passo pra vocês quais são as matérias que mais caem no Enem e quais são as matérias que vale mais a pena você estudar, principalmente se você tá com menos tempo aí e a rotina tá mais corrida. Então eu vou deixar aqui nos cards, assim que acabar esse vídeo e a estrutura do seu cronograma estiver toda prontinha, você vai lá e vai preencher com as matérias, ok? E eu sei que tem muita gente aí que tem dificuldade, por exemplo, passar 4 horas por dia focado ali estudando, que tem muito problema realmente de foco. E uma dica, um conselho de amiga que eu tenho pra você, é ir aumentando as horas que você estuda por dia gradualmente. Até porque a gente ainda tem uns meses aí até o Enem 2024 acontecer, não estamos tão corridos. Então, algo que você pode fazer para conseguir se concentrar melhor, ir se acostumando a estudar realmente períodos longos do dia ali direto, é, por exemplo, você começar estudando 2 horas por dia. Isso vai depender do tanto de horas que você tem por dia, mas só um exemplo mais uma vez. Você começa estudando 2 horas por dia, e aí a cada dia que passa você vai acrescentando 15 minutos nessas 2 horas. Ou então 5, 10 minutos, o que você achar melhor de acordo com o seu foco ali. Logo, quando você menos perceber, você já vai estar estudando o tanto de horas que você ali desejava estudar por dia. Então vai aumentando ali aos poucos, que aí você vai se acostumando, e conforme você for se acostumando, vai ficando mais fácil de você conseguir focar. E mais uma vez, eu nem preciso dizer que vocês podem contar comigo pra tudo nessa trajetória com o vestibular. Eu tava no seu lugar há um tempinho atrás e eu lembro o quanto a época de vestibular foi difícil pra mim, o quanto eu me sentia pressionada, eu tinha medo de que as coisas não dessem certo. E assim, é uma época realmente muito difícil, tem muita pressão, tem muita ansiedade e estresse envolvidos. Então eu entendo o que é estar no seu lugar e eu vou fazer o possível para facilitar o máximo que eu puder as coisas para vocês. A gente vai ter muito conteúdo de Enem aqui no canal, depois também de como usar a nota do Enem. Então caso você ainda não seja inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para ter certeza que não vai perder nenhum desses conteúdos. Não esquece de deixar o seu like, que ajuda demais o YouTube a entender que esse é um bom conteúdo e entregar ele para mais pessoas. Tá aqui o meu arroba das outras redes sociais, a gente tá tendo muitos conteúdos por lá também, principalmente pelo Ticoteco, que o YouTube não gosta que fale o nome real da rede social aqui, mas me segue por lá porque a gente também tá tendo vários vídeos curtos de conteúdos pro Enem e depois também. Lá no Instagram vocês conseguem acompanhar tudo que tá acontecendo na rotina universitária, minha vida aqui em Uberlândia em primeira mão. A gente tem aqui no canal também os apoiadores que têm acesso a conteúdos exclusivos. Eu consigo acompanhar e ajudar os apoiadores bem mais de perto. Muito obrigada mais uma vez pra você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.